Oi, meus amores! Então, a gente vai começar o tutorial fazendo o contorno do nosso rosto, tá? Eu já comecei com a pele pronta e a sobrancelha também pra dar uma agilizada. E aí não tem segredo, é começar contornando a parte da testa. Eu costumo contornar porque minha testa é muito longa, mas se sua testa for pequenininha não precisa. E também essa parte da bochecha pra dar uma noção de profundidade e uma noção mais de caveira, por assim dizer, né? Pra ficar mais de terror. E depois eu vou voltar com essa paletinha e vou pegar um tom mais frio pra poder fazer o contorno do nariz com esse pincelzinho que ajuda bem a marcar a linha, tá? Então ele vai ajudar a fazer o traço certinho e deixar o nariz bem fininho. Não vou fazer o contorno da parte de baixo do rosto, porque a parte de baixo a gente vai colar as taxinhas, então não tem necessidade, tá bom? Não tem segredo, é só fazer a linha e depois ir esfumando com bastante tranquilidade. Bom, como vocês podem perceber, nessa hora acabou a bateria da câmera e aí eu acabei aproveitando esse tempo pra fazer o olho esquerdo ou direito, não sei o que vocês estão vendo. Bom, enfim, vou usar essas duas cores clarinhas pra poder começar a fazer a transição do nosso esfumado, tá? Então eu tô tentando usar cores frias, porque eu vou querer fazer uma maquiagem mais esse tom dark e eu acho que vai dar um look melhor. Então eu pego um pincelzinho de esfumar bem grossinho, bem gordinho, né? E vou esfumando, como vocês já sabem, e aproveito para fazer esse fezinho no final. Agora eu troco de pincel, pego um mais fininho e continuo com uma cor escura, mais fria, com esse tom frio, um marrom terroso frio, tá? E eu vou concentrar a sombra só nessa parte externa do olho. E a grande dica para essa parte é você ir esfumando sem pressa e depositando a sombra de pouquinho em pouquinho, sempre do canto externo para dentro, tá? Porque tirar a sombra é muito difícil. E aí eu vou puxando ela um pouquinho pra fora do olho pra dar esse olhar bem dramático, tá? Então a gente vai puxando pra dar uma impressão de gatinho. E assim fica o look já com o esfumado pronto. Agora a gente vai pegar esse preto e depositar bem no cantinho, só pra terminar de dar o tom degradê da sombra e garantir que vai ficar bem dramático mesmo o nosso look. Depois que o côncavo estiver bem marcadinho, a gente vai trazendo um pouquinho dessa sombra para a parte interior do olho, tá? Para a parte interna, só para poder ajudar na transição. Agora eu vou voltar com esse lápis marrom e vou passar ele embaixo da linha d'água, bem rente, para a gente poder ter aquela parte do olhar dramático também embaixo, tá? Eu vou trazer ele só até um pouquinho antes do meu cantinho lacrimal. E depois eu vou voltar com a pontinha dele e vou esfumar toda essa linha para não ficar nenhuma marcação. Bom, agora a gente vai terminar de fazer o esfumado da parte de baixo com esse pincel lápis. E eu vou voltar com aquela sombra marrom escuro da paleta que a gente estava usando. E passar em cima da linha que a gente fez embaixo com o lápis, tá? Não tem problema se sair um pouquinho, porque é bom que deixa o olhar mais dramático e fica um pouquinho maior essa parte do esfumado na parte de baixo do olho. Lembrando de não passar do limite que a gente colocou antes do canal lacrimal, tá? E a gente vai juntando esse finalzinho. Depois eu vou pegar essa outra paletinha da W7 pra poder pegar essa sombra, que é um marrom meio roxinho, e juntar, fazer um blend com essa sombra que a gente tinha antes, tá? Agora, com o pincel lápis, eu vou puxando e fazendo uma linha paralela à parte de cima do meu olho, pra abrir mais o olhar, né? Saindo daquele cantinho que a gente tinha parado e esfumando bem com aquela sombra que a gente tava, aquele marrom meio arroxeado. E aí, agora a gente volta com o corretivo pra tirar as imperfeições. Eu tinha feito um esfumado que acabou ficando muito gordinho ali no final. Eu uso com cuidado e vou aplicando o corretivo nessa parte de baixo e na parte de cima pra deixar a linha mais delimitada, tá? Pra gente ficar com o olho bem marcadinho, como se tivesse feito perfeito. Essa é a mesma técnica que a gente usa pra fazer a sobrancelha, quando a gente aplica a sombra e depois volta com o corretivo pra delimitar direitinho todos os ângulos, né? Com esse mesmo pincel, eu vou aplicar o corretivo na pálpebra móvel. E aí eu vou aplicar um pouquinho, abrir o olho pra gente poder marcar exatamente até onde vai a nossa pálpebra móvel. E aí, com base nessa linha que foi criada, a gente vai completando e terminando o desenho. Nesse final eu não aplico muito, eu vou só puxando o corretivo que já tem pra gente poder ajudar na hora do esfumado com as outras sombras, tá? Vou voltar com essa sombra cremosa aqui também da W7 e vou aplicando com o próprio dedo.
E se você não tiver uma sombra cremosa, não tem problema, pode ser qualquer uma que tenha bastante. Agora é o milagre da edição, que a gente vai colocar os cílios e passar o delineador em 1 segundo. Eu não filmei essa parte porque ela é muito facinho e não tem nenhum mistério, né? É o que a gente faz sempre, aplicar cílios e poder fazer o delineador bem rente, puxando um pouquinho como se fosse um gatinho. Aí eu tô marcando as áreas onde eu vou querer colar as tachinhas. Então eu coloquei no meio do nariz e na mesma altura, no meio das 2 bochechas, terminando próximo ao nosso ossinho da orelha, tá bom? E eu tava sem látex, então eu improvisei e fiz com cola normal, cola à base d'água, não tóxica, e fui passando aos pouquinhos no nariz onde eu queria colar as tachinhas, tá? Não deu muito certo, então assim, deu certo para a foto, mas não use se você quiser sair de brilho, porque vai cair. Inclusive, essa não é o tipo de maquiagem que você usa se você quiser falar, tá, gente? Isso aí é uma maquiagem puramente artística mesmo. E outra dica que eu dou pra vocês é quando estiver colando as tachinhas e passando a cola de pouquinho em pouquinho, porque senão ela seca, e deixar elas bem juntinhas. Agora eu vou voltar com essa sombra, inclusive a gente podia ter passado ela antes, porque vocês vão ver que vai ficar uma linhazinha entre a sombra e a nossa máscara de tachinhas, e essa seria a última dica que eu daria pra vocês. Essa foi a primeira vez que eu tentei fazer essa maquiagem, então é natural saírem esses errinhos, mas é só pra vocês saberem que nem sempre dá tudo certo de primeira, tá bom? E esse é o look final, eu espero que vocês tenham gostado, e se você curtiu, deixa o seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual é a próxima maquiagem que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima!